enquanto a guerra acontece lá, tem questões que acontecem por aqui também. Integrantes do governo passaram a discutir o envio ao Congresso Nacional de mensagem com a revisão da meta do déficit zero das contas públicas, depois do próprio presidente declarar que dificilmente o país vai concretizar essa promessa no ano que vem. Defensor da manutenção da meta de déficit zero, o ministro Fernando Haddad já teria admitido o risco de derrota na queda de braço travada dentro do governo, de acordo com as fontes ali do Palácio do Planalto. E aliados de Lula propõem que a mensagem seja encaminhada ao Congresso antes da votação do relatório preliminar do orçamento de 2024, a tempo de aumento da meta ser incorporado ao texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tem mais essa ainda, né? Porque essa questão que é importantíssima, que é a LDO, está ficando agora para o final. É mais uma questão que vai pesar para o governo, inclusive em articulação. E aí entra essa fala de que, olha, o déficit não vai ser alcançado do jeito que a gente queria, não. E aí, Alan Gani? Pois é uma situação bastante difícil. A LDO ficar para os 45 do segundo tempo, porque aumenta o preço. A barganha, né? Exatamente, aumenta a barganha, aumenta o preço e vai aumentar o preço para quem? É para o governo? É para o Congresso? Não, é para a gente, porque a gente que vai acabar pagando o governo. O dinheiro do governo é nosso, no final das contas. Então, a situação fiscal do Brasil, ela é preocupante. Já foi um arcabouço fiscal muito frágil, aí declarações por parte do governo de não buscar ou não tentar buscar esse déficit, a zeragem do déficit. Eu não estou falando do ministro Fernando Haddad, mas sim do presidente, já dado aí como perdido, e agora uma LDO também que provavelmente vai ser bastante frouxa. Aí, o que vai acontecer? O fiscal piora as expectativas, dólar sobe, taxa de juros se eleva e aí a gente já sabe as consequências disso no mundo real, é desemprego se elevando e a renda caindo. Gustavo Segré. Compartilho tudo o que Alan mencionou. Agrego uma coisa. O Brasil pediu, no decorrer dos últimos 60 anos, 13 ou 14 acordos com o FMI, deu 4 calotes da dívida. Por que isso? Porque gastou mais do que arrecadou durante muito tempo. E quando você, como governo, mas ainda o presidente, mostra para o mercado que não está preocupado com o equilíbrio fiscal, todo mundo entra em pânico. Porque se o governo não tem esse cuidado, o que podemos esperar daqui para frente? E isso não é somente 2024. Porque o arcabouço fiscal determinava, Evandro, que em 2024 ia ter equilíbrio. Que em 2025 ia ter 0,5% de superávit e em 2026, 1%. Se já não conseguimos cumprir em 2024, quase com certeza não iremos cumprir em 2025 e 2026. Então, esse tripé que foi determinado lá pelo governo do Fernando Henrique Cardoso, de superávit fiscal, de liberdade de câmbio e de meta por inflação, começa a tambalear. E isso que o governo não entende, porque não está nem um pouco preocupado. Você acha que o governo não está nem um pouco preocupado com isso, Fábio Piperno? Ele está preocupado, tanto que o ministro Haddad finca a pé nisso aí. A questão é que o ministro Haddad ele não tem, digamos, o protagonismo da opinião dentro do governo em relação a isso. Então não seria o governo preocupado, seria o ministro Haddad, figura única, preocupado. Eu não sei se é figura única, mas ele é alguém que mostra grande preocupação. Se o déficit fiscal ficar em 0,5% ano que vem, é ruim para aquilo que o ministro Haddad prometeu para o mercado, mas não dá para negar que vai ser também já um avanço em relação a esse ano. Esse ano vai fechar em 1,1 talvez. Mas Piperno, continuamos no negativo há anos. Bom, continuamos no negativo, reduzindo pela metade o negativo, com a expectativa de zerar em 2025. O ponto é, o estrago que foi feito durante o governo Dilma, que o déficit primário chega a mais de 2% do PIB, 2,5% do PIB, olha quanto tempo para recuperar isso. É claro que teve uma pandemia aí no meio do caminho, mas o patamar saudável era ali em 2003, como você sempre gosta de citar, 2003 a 2007, que era o quê? 2% do PIB, 2,5%, só que positivo. Sim, é o mundo ideal. Só que a gente tem que caminhar para chegar aí. O meio é melhor do que 1. E você acha que dá para caminhar para chegar aí? Da forma como está sendo feito, Piper? Não, eu acho que se não chegar a meio,
vai ser realmente um fracasso total. Não tem a menor chance de Por que não, Dávila? Por 3 razões. Primeiro, foi o que colocou muito bem o Segré aqui. O Brasil, desde 1994, baseia-se num triplé de meta de inflação, de superávit, que a gente não tem, e de câmbio flutuante. O PT implodiu os 3. Déficit em vez de superávit é déficit. Não tem mais meta nenhuma, a meta está sendo batida toda hora, que é um problema muito sério para o Brasil. E o câmbio está sendo cada vez mais, está flutuando cada vez mais por causa da irresponsabilidade fiscal. Depois nós temos uma meta fiscal que o próprio presidente anunciou que não vai fazer. E depois nós temos o metaverso do orçamento público, onde as receitas... Por que metaverso? Porque nós vamos explicar. O Gani. Porque o que acontece nesse orçamento que está aí? As receitas estão subestimadas, aliás, superestimadas, e as despesas estão subestimadas. Ou seja, é um desastre total. O orçamento não confiável, meta fiscal não é batida, implodiram o tripé, e o que tem no lugar disso? Vento. Só vento.